Nós vamos conversar agora com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da PAN. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Diogo, então são tantos problemas, eu não sei nem por onde a gente começa, né? Agora Guedes está reunido com Bolsonaro, a gente não sabe exatamente qual o teor dessa conversa, o que a gente sabe é que todas as estratégias anunciadas pelo governo ao longo desta semana para viabilizar o Auxílio Brasil deram muito errado do ponto de vista de repercussão econômica e mesmo política. A gente tem momentos de muita tensão no mercado financeiro, e situação que pode se reverter em uma piora do cenário, até de inflação, poder de compra da população, é uma situação muito complicada. Você acha que Guedes fica, que ele está se submetendo mesmo aos interesses políticos? Qual a tua avaliação em relação a isso tudo? Bom, Denise, em primeiro lugar é preciso separar essa questão em dois pontos. O primeiro é o auxílio em si, se há ou não a necessidade dele. E tudo indica que sim, há uma necessidade de um auxílio maior. As pessoas menos abastadas estão sofrendo muito com todo esse cenário econômico. A gente sabe que o impacto que a inflação tem, por exemplo, a gente sabe o impacto que teve a pandemia na renda das pessoas. O auxílio emergencial foi fundamental no ano passado para conter, para servir ali de colchão para isso, para essa queda que as pessoas tiveram. E então, assim, sem dúvida há essa necessidade. A questão era discutir como fazer isso. E como foi feito? Foi feito de maneira improvisada, e essa sensação de falta de plano, né, de falta de plano de voo daqui para frente, até o final do ano ou mais, é que causa toda essa incerteza, esse caos verdadeiro no mercado e também na população em geral. E aí fica praticamente a certeza de que é uma medida, o valor estabelecido, o valor que o presidente Bolsonaro quer, acaba sendo uma medida eleitoreira, né? Porque estabeleceu ali um valor um pouco mais alto até o final do ano que vem e para os próximos governos o problema fica a Deus dará. Como que Paulo Guedes fica nessa situação toda? A gente sabe que a equipe dele tentou segurar ao máximo que essa extensão do auxílio com valor mais alto acabasse furando o teto de gastos. E fracassaram nessa tentativa, acabou ganhando ali a ala política do governo, mais precisamente a ala do Centrão, que entrou no governo recentemente, né, e que quer aí essa pressão para aumento de gastos. Isso, obviamente, como você bem disse, tem também um impacto. A gente tem já alta do dólar, tudo isso tem impacto na inflação. Então, o governo acaba dando com uma mão e tirando com a outra, ainda mais se tivermos um cenário no ano que vem de estagflação, né, de estagnação econômica com inflação. Agora, Diogo, a gente vê o governo muito preocupado com essa questão do Auxílio Brasil para assegurar a popularidade, tentando repetir o que aconteceu no ano passado, quando foi pago o auxílio emergencial num valor maior de R$ 600. É bom lembrar que quando eles falam nos R$ 400, seria o valor mínimo do benefício. Então, talvez tenha uma repercussão assim em termos de percepção da situação econômica, pelo menos para a população mais pobre, não é? Exatamente. O governo pretende compensar aí com esse auxílio a popularidade que perdeu por causa de outras questões também, não só da questão econômica, mas também da condução da pandemia e também dos confrontos políticos constantes que a gente viu ao longo dos últimos meses, que também algo que também impactou na popularidade do presidente. Então há essa preocupação, há essa tentativa de compensar esses erros. Curiosamente, já que é uma medida eleitoreira, o possível maior adversário de Bolsonaro no ano que vem, que é o ex-presidente Lula, elogiou, né, a tentativa aí do governo de aumentar o valor e falou até em R$ 600, que é basicamente o que ele faria também em ano eleitoral. Então acaba ficando essa situação aí meio contraditória, mas para a população, com certeza, a população mais abastada, mais menos favorecida, isso acaba sendo uma medida importante, pode ser uma questão de sobrevivência no ano que vem, e isso pode ter um impacto, sim, na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, um impacto positivo, obviamente. É uma situação difícil que a gente falava há pouco, até politicamente, porque tem esse apelo social, né? E o presidente Lula apostou demais no Bolsa Família, teve resultado com isso. Bolsonaro criticava o Bolsa Família, agora recorre ao Auxílio Brasil, muda o nome, talvez até para tirar o carimbo do Partido dos Trabalhadores, mas é uma situação que acaba tendo uma adesão maior dos políticos, exatamente por essa situação de apelo popular, né? Exato, não é só Bolsonaro que estará nas urnas no ano que vem, né? Tem aí toda uma base
de parlamentares, ministros com vistas aí a candidaturas no ano que vem, e que também que pretendem pegar carona com uma medida dessas, ainda mais se puderem ser vistos como coautores, digamos assim, desse novo auxílio. É o caso, por exemplo, do ministro João Roma, o próprio Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil. Então, mas tem uma outra questão também, né? Essa não é só uma mudança de nome, tem uma mudança também de mecanismo de pagamento desse auxílio. Esse auxílio ele cria mais programas, muita gente critica a maneira como ele é feito, que tira poder, inclusive, de estados e municípios aí na gestão desse programa social. Então, há todo um questionamento, não só em relação ao valor e a quantidade de pessoas que será beneficiada, que é o aspecto, digamos, positivo do ponto de vista social, mas também sobre como esse programa vai funcionar. E em princípio eles pretendiam colocar algumas mudanças que seriam até positivas no programa, que é a porta de saída, permitindo que as pessoas tenham trabalho, inclusive contratadas mesmo, registradas, por um período de 2 anos, que é para ter essa estabilidade, essa segurança, que não é aquele emprego que você entra para trabalhar e depois de 3 meses é demitido, aí fica sem receber o programa, né? Então é uma das mudanças que eles colocaram. Então, e tem esse projeto ainda no Congresso, não é? Eles atropelaram tudo com essa ideia do valor todo, mas tem um projeto em tramitação no Congresso. Exatamente. São tentativas de fazer aquilo que o presidente Jair Bolsonaro, atacar aquilo que o presidente Jair Bolsonaro criticava a respeito do Bolsa Família, né? O Bolsonaro sempre dizia que era uma medida eleitoreira, era uma espécie de compra de votos e que era uma forma de acomodar as pessoas, né? Essa era a crítica, em resumo, que ele fazia, que as pessoas acabavam ficando dependentes de uma ajuda e não tinham estímulo para sair dela. Isso, obviamente, tem como melhorar, mas, de fato, é uma questão que atualmente se coloca basicamente como uma medida eleitoral mesmo, uma medida para conter a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Agora, enquanto essa movimentação aí que nós temos, por exemplo, Rodrigo Pacheco mudando de partido, nós já tivemos várias movimentações, uma disputa acirrada PSDB. Diogo, a gente percebe que o pessoal está tentando se caracterizar aí como uma terceira via, apostando em algumas manobras, não é? Sim, a gente já via por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma tentativa de ser mais independente em relação ao governo. Se a gente comparar, por exemplo, a atuação de Pacheco com a atuação de Arthur Lira, presidente da Câmara, a gente vê claramente essa diferença. Arthur Lira é ali a blindagem de Bolsonaro no Congresso, é a pessoa que aprova que os programas que o presidente, os projetos que o presidente quer aprovar, leva para frente isso. Em contrapartida, tem aí toda a questão de emendas e também de avançar na agenda de projetos que vão contra as medidas de controle de corrupção que existem no Brasil, como essa medida de tentativa de mudar o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, Pacheco vai ter o mesmo problema que outros pré-candidatos da chamada terceira via têm, que é de fazer uma identificação ideológica, uma identificação de visão de mundo que possa ser claramente compreendida pelos eleitores. Se a gente pega o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, é muito claro o tipo de política que eles defendem, né? O tipo de visão de mundo que eles defendem, que eles representam. Os outros pré-candidatos que se apresentam aí têm mais dificuldade de apresentar um projeto diferente de país, né? Uma visão de mundo diferente. E Rodrigo Pacheco não é muito diferente desses outros pré-candidatos que a gente tem visto por aí. Chope, a gente vai ver muita movimentação desse tipo até o começo do ano que vem, que é quando ficará definida toda essa situação. Por enquanto, nem mesmo o presidente Jair Bolsonaro tem um rumo político definido no que se refere a partido, né? Exatamente. Enquanto isso, né, Rodrigo Pacheco indo para um partido novo, DEM e PSL se unindo com aí duas opções de candidatos, e tem também o Podemos, que aparentemente tudo indica que já tem até data para filiar o ex-juiz Sérgio Moro, né, possivelmente aí um candidato também à presidência. Ainda não bateu o martelo, mas aparentemente ele já tem destino certo. Enquanto isso, o presidente ainda não tem uma casa para chamar de sua do ponto de vista eleitoral. É isso, Diogo Schelp. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.